A Receita Federal revogou a regra de monitoramento do Pix após uma onda de fake news e desinformação sobre o assunto. Agora o governo vai editar uma medida provisória para proibir a cobrança diferenciada por transações em Pix e em dinheiro. O anúncio foi feito na tarde de ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após reunião com o presidente Lula. A nova regulamentação estabelecia que, a partir de 1º de janeiro de 2025, as instituições financeiras, inclusive os bancos digitais, estariam obrigados a informar a Receita Federal as transferências mensais através do Pix superiores a R$ 5.000 para pessoas físicas e R$ 15.000 para pessoas jurídicas. Com a revogação, a obrigatoriedade deixa de existir. No lugar da nova regra, o governo vai editar uma medida provisória que vai equiparar o pagamento em Pix ao pagamento em dinheiro. Em janeiro, historicamente, o volume de transferências via Pix cai em relação a dezembro. De acordo com dados do Banco Central, divulgados antes da revogação, foram registrados 2,29 bilhões de transações entre os dias 1º e 14 de janeiro, uma queda de 15,3% em relação ao mesmo período de dezembro. Mas, em comparação com janeiro do ano passado, o volume de operações aumentou, mesmo com toda essa polêmica. No mesmo período de 2024, foram registrados 1,75 bilhão de reais em operações Pix. Assunto para o nosso repórter Ricardo Araújo, que já está ali em Brasília posicionado. Ricardo, o que se sabe até agora sobre essa revogação e o que vai ser feito para driblar essa disseminação de notícias falsas nas redes sociais? Bem-vindo. Bem, o que precisa ser feito é se comunicar mais e melhor, né, Priscila? Uma boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Mercado e Companhia. Enquanto o Congresso Nacional vive a calmaria do recesso parlamentar, o Executivo pega fogo. O clima de indignação sobre a onda de fake news que derrubou a norma do governo em rastrear algumas movimentações do Pix é grande e vai render novos capítulos. Agora, as atenções estão voltadas para que essa medida provisória não seja minada como aconteceu. Nós preparamos aqui um trecho da fala do secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre esse episódio e o que propõe essa MP. Vamos conferir. Pessoal, nos últimos dias, pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. Infelizmente, esse dano é continuado e por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento e essa revogação se dá por dois motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. E queria dizer também que a Receita Federal, com apoio da AGU e da Polícia Federal, ela não aceitará o que aconteceu, que foi o uso do nome da Receita Federal, o uso dos símbolos da Receita Federal para dar golpes nas pessoas mais humildes desse país com base nas mentiras que foram divulgadas. Então a Receita Federal com a Polícia Federal e a AGU irá atrás de responsabilizar essas pessoas. Uma medida provisória que reforça os princípios tanto da não oneração, da gratuidade do uso do Pix, quanto de todas as cláusulas de sigilo bancário em torno do Pix, que foram dois objetos de exploração por parte dessas pessoas que estão, na nossa opinião, cometendo um crime, porque quando você desacredita um instrumento público, você está cometendo um crime. Tem pessoas que chegaram a receber boleto em casa para pagar com o logo da Receita Federal, que vão para uma conta que ninguém sabe o que é e prejudicando a economia popular. Então a medida provisória reforça esses dois princípios e praticamente equipara o pagamento em Pix ao pagamento em dinheiro. O que isso significa?
que essas práticas que estão sendo utilizadas hoje, com base na fake news, de cobrar a mais por aquilo que é pago em PIX na comparação com em dinheiro, está vedado. Ou seja, o que você cobra em dinheiro, você vai poder cobrar em PIX, você não vai poder cobrar a mais. E para isso, a medida provisória garante a não tributação da utilização dessa forma de pagamento e o sigilo na forma da legislação aplicável. O sigilo bancário é aplicável ao PIX como a qualquer outra forma de pagamento. E para evitar qualquer tipo de má interpretação, ou judicialização, tentativa de distorcer, mais uma vez, o intuito da Receita Federal, que a Receita Federal está tomando a medida que o Barreirinha já anunciou. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, nem o presidente Lula, nem a Casa Civil sabiam da norma da Receita Federal até a repercussão nas redes sociais. Portanto, essa é a primeira prova de fogo a ser combatida pelo recém-impossado ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Sidônio Palmeira. É como diz o ditado, né, Priscila? Quem não se comunica, se trumbica. Ou seja, é mal sucedido no que se propõe a fazer. Segue com você aí em São Paulo. Ricardo, aproveitando também o que você falou de prova de fogo, né? É importante a gente deixar claro aqui que há pessoas que diante de um incêndio levam água e outras levam gasolina. Isso aumenta ainda a desinformação aí que a gente colocou aqui em pauta. Obrigada e até uma próxima.